Peraí, calma que o homem tá chegando. Tava terminando um cosplay, um bagulho de cosplay, não consegui terminar. Ó a mão, Ei, ó a mão do homem. essa vida de cosmaker. Ah, não. E aí o foda é que tinha que, pra fazer os dentes do personagem, ele tinha que lixar, deixar mais arredondado, sabe? Aí eu, não vou fazer isso aí que eu não tô com saco pra isso. Eu até tentei com a lixadeira, sabe? Mas não desbastou o EVA, daí eu, foda-se. E aí, agora a Daí eu curiosidade. O que o, era? o do Segredo? personagem aquele do anime novo. Aquele Dan, sabe? Que tá na Netflix. Me ajudou muito. É segredo? Então tá bom, fala em off. Então. Então, existe. Vou contar então. Existe um anime na Netflix chamado Dan. Ah, bom. Pensei que Entendeu? era codinome, que Não, era não. segredo. E aí a história é sobre uma garota e um cara, um adolescente, os dois são adolescentes, que um é fã de aliens e ela é fã de espíritos, entendeu? Ouvi falar. E eles apostam, e aí meio que o guri acaba ganhando poderes porque os dois existem, tanto os aliens quanto, né? E aí a história é assim, tipo, e é bem louca. A animação é bem fluida, é uma loucura. E o velho, cadê? O velho nem apareceu. Já mandei Então um tá. convite para ele uma vez, mas mandar outro convite aqui, vamos ver se. Então vou aproveitar que o velho não tá aqui e já vou citar alguns diretores de terror que dessa vez eu tava na correria, eu não fiz aquela pesquisa que eu sempre faço, aprofundada 200%, mas aí a gente tem que falar, dois diretores, né? Tem o John Carpenter, que é um puta diretor de terror, né? E o segundo, eu sei que eu acerto, começa com 3 letras, ou não? Não, o John Carpenter é do Halloween, do Myers. Eu ia falar o segundo. Eu ia falar do John Carter. O segundo começa com 3 letras. O segundo é o. Pera aí. É com 3 letras. Wes Craven. Wes Craven. Eu não lembro o diretor do primeiro Massacre da Serra Elétrica, mas eu acho que ele deveria estar aqui, porque se não fosse o primeiro Massacre da Serra Elétrica, a gente não teria 90% desses serial killers que a gente tem hoje no coisa. A gente não teria o próprio Halloween. O cara do Halloween inspirou muito no pacing, né? Na forma de contar uma história de terror, né? O Exorcista, o diretor do Exorcista, que eu não lembro o nome dele, o do Psicose também. Então, tem mais antigo, né? Do tempo do Mozart lá, né? Da Noite dos Mortos-Vivos. Não, aí que tá. Eu tenho DVD em algum lugar perdido por aqui. Puta merda. Eu tenho o Rei dos Zumbis. Agora que tu falou, eu não lembro o nome dele. Puta merda. Não no meio espanhol, o nome do cara. Esqueci o nome do diretor que fez toda essa linha, né? Dos filmes de terror, de mortos-vivos. A Volta dos Mortos-Vivos. De quem? Puta merda. Vamos ver. Os atores tá aqui, fotografia tá aqui, produção, história de um russo. É que eu acho que esse aqui é os mais novos. Não, esse aqui é o antigão. Era pra estar aqui o nome do cara, enfim. É o cara que fazia filme de morto-vivo. É muito bom o primeiro lá, que eles ficam numa casa e aí eles ficam presos naquela casa ali e tem aquele negócio de os zumbis, sabe? Acho que tem aquele primeiro filme. E inclusive tem um bagulho que o diretor veio a público dizer que não era, né? Mas os caras matam o cara que é o sobrevivente, que é um cara negro. No primeirão, o primeiro de zumbi. Sim, até eu vi que na ideia que nem era essa ideia de zumbi, né? Como zumbi, que era outra pegada, e aí no final, né, que criou essa mitologia de
morto de zumbi que era para ser uma coisa, virou outra coisa e popularizou. Assim, o zumbi, o nosso zumbi o nome deriva dos zumbis antigos do voodoo. Só que eles alteraram diversas coisas. Porque o zumbi do voodoo, até onde eu conheço, que é basicamente duas histórias do Tio Patinhas, os zumbis do voodoo, eles eram seres que eles ficavam aprisionados com a missão de resolver, tipo, eram cadáveres ressuscitados, eu acho, para resolver uma missão. Pelo menos ali na história do Tio Patinhas, tá? Então não dá para todo o meu conhecimento sobre os zumbis antigos do voodoo. Eu não tenho, infelizmente, é muito pouco. Escoteiros Mirim. Nessa vibe. Porque a cultura dos voodoo é bem legal de estudar e tal. GTA tem referência a isso, mas eu nunca achei um livro legal contasse, sabe? Tipo, isso é tal coisa, tal coisa. Sabe que nem a gente tem manual da mitologia nórdica, manual da mitologia, sabe? O voodoo seria um negócio legal, porque eles têm uma cultura. Mas enfim, ali naquela história, pelo menos, do Tio Patinhas, é enviado um zumbi, que é um morto, tipo de morto-vivo ali, enfim, que ele é mandado atrás eu acho que é Jumba, uma coisa assim. Ele é mandado atrás do Tio Patinhas. Mas enfim, o conceito de zumbi derivou do zumbi do voodoo e modificou o conceito para os mortos-vivos, né? O mais próximo que a gente tinha de morto-vivo no terror antigamente era a múmia. Para analisar, toda múmia é um zumbi. Né? Ela ressuscita ali, sangue e tal. Uma vem com papel de presente e a outra vem com roupa de festa. Apesar que o zumbi que eu acho mais legal de todos os tempos, né? Não tá no filme de terror, né? Que é o Morto Muito Louco, né? Então aí que tem que ter uma menção, né? Honrosa pro Morto Muito Louco, que acompanhou a minha infância ali. E ele dançando lá com voodoo, né? Com voodoo, né? Faz o voodoo com ele, né? Que toda vez que a música que tem a música, ele começa a andar, né? Mas o meu filme de zumbi é o que eu não tô achando aqui, que é o primeirão de zumbi mesmo. Eu gosto do conceito que ele traz, sabe? Tem que dar uma arrumada aqui. Ele traz esse conceito do zumbi mesmo. Depois tem esse que o Snyder fez com o James Gunn, é muito bom. O Madrugada dos Mortos. Eu sou fã do Madrugada dos Mortos. Né? Madrugada dos Mortos. Eu vi no cinema, assim, e, tipo, bem legal. Mistura aquele negócio de shopping, né? Tudo. E bacana, assim. Um dos filmes, assim, de zumbi, assim, que pra mim é memorável. Que a gente pode notar, inclusive, não só no terror, mas no terror funciona também, é que o terror passa por fases, se tu parar para analisar, conforme o que está assustando os seres humanos no nosso período, né? Por exemplo, antigamente eram os monstros, que tinha relação com o perigo do inimigo, que é o meu vizinho ali, né? O vizinho, no caso, sabe, guerra, ou ressuscitar. Era bem que tava nessa vibe. Depois, com o lance das guerras e tal, veio o lance o meu vizinho pode ser um espião, daí sempre tem um monstro na porta do lado, sabe? Uma coisinha assim. O vampiro que não pode entrar na porta, essas coisas. Depois evoluiu para esse lance dos serial killers, né? Que as pessoas começaram a ter muito relato de serial killers, né? Tipo. Principalmente nos Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus, um único cara, influenciou um único serial da vida real, influenciou vários desses serial killers. O Massacre da Serra Elétrica é inspirado num caso real, que é o cara que ele tirava a pele das pessoas, tá? Ele tinha móveis, roupa, eu acho que eram roupas, e ele ia alterar para móveis. Tem o Bates Hotel, se eu não me engano, é inspirado desse mesmo cara. Mais algum que eu não lembro qual, mas também era inspirado. E lógico, se esse cara inspirou, né, personagens de terror, um foi influenciando o outro, né? O Halloween, então, tipo, o pessoal fala, eu vou te dizer, o pessoal fala, pra que o Brasil faz história dos psicopatas?
Porque eles estão contando isso aí, que nem teve da Matsunaga. Por mais que o da Matsunaga seja ruim, tá? Porque conta muito o lado dela, e não o lado do que ocorreu. Mas o da Richthofen lá, são 3 filmes, aquele é muito bom. Conta a história pelo lado dela, pelo lado dos irmãos, e o que aconteceu de verdade. E eu acho que esse tipo de coisa tem que ocorrer pra gente não esquecer, né? É pra isso que eles fazem os Estados Unidos. O Maneco do Parque agora, né? Recentemente, que é interessante a discussão, porque daqui a 4 anos ele vai ganhar a liberdade, né? Então, pela legislação brasileira, daqui a 4 anos ele vai estar livre, leve, solto. Aí, né? Aí eu vejo muito o pessoal falando, que não tem que ter. Aí tu pergunta qual filme que a pessoa gosta. Eu gosto do Halloween, eu gosto do... Peraí, né? Sabe? Eu acho que tudo depende da forma como é apresentado, né? Não. Se o negócio é o cara endeusado, assim, né? Que nem acontece. Acho bem interessante pegar uma outra série que não tem nada a ver com esse tema, mas, por exemplo, a série You, né? Série Você, né? Uhum. Que o cara é um stalker ali, o cara tem meio maníaco, não deixa de ser. E as meninas, né, adolescentes, estavam ficando apaixonadas por ele. E o Joey. E o ator teve que vir a público falar: pessoal, vocês estão entendendo que esse cara, vocês não querem ele como namorado. Vocês não querem como romance. Porque esse cara vai infernizar a vida de vocês. Esse cara, se ficar com ciúme, vai matar vocês. Vocês não estão entendendo, né? Que a vida da pessoa acaba desvirtuando. Não é à toa que lá nos Estados Unidos o pessoal escreve cartas, né? Pro serial killer. O Dahmer, né? O Dahmer era amado. Então, quando a pessoa, quando o filme, a série ou qualquer coisa não consegue passar essa ideia ou passa uma imagem tipo dúbia assim do personagem, assim, ou então coloca como ele que sabe injustiçado, né? Oi? Passando pano eu não gosto. Eu gosto quando mostra o monstro que é. Sabe? Tipo, fez, aconteceu e é isso. Tipo, beleza, contar o passado. Só que aquela coisa não pode ser. Que nem eu lembro de um review de alguém falando sobre o da Matsunaga. Não era da Matsunaga, era de algum outro. Que dava pena, mas daí 2 segundos mostrava que a pessoa era um monstro, sabe? Não lembro qual que era. E eu acho que tem que ser nessa vibe. Tipo, mas já mostrar aquela coisa. Quer mostrar o lado, o que aconteceu, beleza. Mas não foca que a pessoa foi ao limite. Tipo o Coringa, né? Coringa matou 6 pessoas e as pessoas endeusaram o Coringa. Acontece. O cara, com certeza, o cara não era. Até, eu acho interessante, tem um filme que agora esqueci, que é com o Zac Efron, que ele interpreta o. Esqueci agora qual será o killer dos Estados Unidos também. Que mostra que ele era um bom pai, né? Ele, no contexto da família, era um bom pai, era um bom marido. É o. Né? O pai. Eu não lembro qual que é, mas esse foi outro que inspirou várias obras de terror. Olha aí, ó. Falei terror, o Mozart apareceu. Sou eu, o mestre do terror. Esqueleto é você? Esqueleto? Eu sou o esqueleto ou o treinador? Estou sim. Agora que o Mozart chegou, é hora da Coca Zero. Isso aí. Eita. Você está ouvindo o que a gente estava falando nessa questão do serial killer? John Romero. O do Hello dos zumbis, John Romero. Isso aí. Muito bom. Não podia faltar esse nome ainda aqui. Não. Virou tendência, criou uma tendência, criou um estilo até. Mozart, falamos sobre, resuminho básico, até para quem entrar depois, ou enfim. Falamos, não nos apresentamos, a gente só entrou e começou a devagar. Falamos sobre serial killers que influenciaram o nosso mundo, no nosso mundo pro negócio, pro terror, né? Tipo, o cara que cortava peles e aí virou também. Aí a gente falou sobre os diretores, alguns importantes, né? O Wes Craven, o John Romero, que foi dos zumbis, a gente citou 3. E John Carpenter. A gente falou sobre a importância de adaptarem filmes de serial killer da vida real e tal, para mostrar as coisas,
porque querendo ou não influencia também essas obras de terror que a gente tem, lendárias, né? Então essas coisas a gente conversou um pouquinho. É uma coisa que... Com certeza. Bom, vamos apresentar então. Ou melhor, começa com o Brown. Olá, então, pessoal. Já que já começou a introdução. Começando, já começou, já faz 15 minutos, o nosso papo de embaixador. Aqui, meu nome é Brau, quer dizer, meu nome não é Brau, meu nome é Wagner, mas pode me chamar de Brau. Meu Deus! Como é que é tipo, como é que é não sei o que dá parabéns? Como é que é? A morte dá parabéns? Esse, a morte dá parabéns. Aí, ó, dá parabéns, Mozart. Eu fui pegar a máscara só pra isso. Então, eu sou o Wagner. Quem está aqui embaixo de mim? Eu, Celso. Eu sou a morte. Todo mundo tem medo de mim. Todos os filmes são inspirados em mim. Tudo volta a mim. Vocês começam a me ver e já sabem que o fim sou eu. Eu, assessor para assuntos aleatórios. Eu vou estar sempre perto de você. É, você que toma refrigerante, que come cachorro quente, coisas industrializadas. Sou eu. E hoje eu vou dar pitaco aqui, ó. Hoje eu vou dar pitaco nas coisas geeks, falando com terror. Eu prefiro tu na série da Agatha. Eu também. Toda a vida. Na série da Agatha tá melhor aí. Aquela atriz é muito bonita. Puta merda. Não sei ela fez já fez o Legião também. E ela foi o Michael Cera e ela tiveram um casamento, se eu não me engano, só pra poder dizerem que eles eram casados. Eles só eram amigos, casaram. É uma história que os dois contam, sabe? Eles são amigos que se odeiam, assim. Um xinga o outro. Ah, sai daqui, o pau no cu, sabe? E eles se xingam pra caralho. E aí eles... vamos casar só pra gente dizer que é esse. Vamos. Eles casaram e se divorciaram, sabe? Ela é tão loucona quanto o Michael Cera, então... E ela veio ali, né? Daquela coisa. Ela tá na série Parks Recreation. Foi ali que ela despontou. Que ela faz um papel de... O papel dela é ela, uma mina que xinga. Mas, enfim... eu gostei dela no Legião, porque o Legião é louco, mas ela consegue ser mais louca que o Legião ali na série. Então é... Bom, só pra me apresentar, eu sou o Celso. E eu posso dizer que eu sou entendedor um pouco de terror, né? Faço cosplay de filme de terror e já fiz alguns já. Então eu entendo. Mas é um hobby que eu tenho desde 2020 pra cá. É uma coisa recente, não é tipo ler mangá, sabe? Eu fui começando a curtir terror depois de uma certa idade. Depois dos 25, mais ou menos. É uma coisa que eu aprendi. Eu gostava de terror com risada. Tipo, esse é Morte Dá Parabéns. Eu adoro. Pânico, eu adoro. Sabe? Eu gosto dessa vibe que... Terrir, que eles chamam. Terror com risada. Chuck. Meu Deus, eu via Chuck quando eu era criança. Dava risada. A gente tá misturando as conversas aí. Essa é a bagunça da nossa live. Tem aquele filme do Vince Vaughn. Vince Vaughn. Que ele troca de corpo com a guria. Que ele é do mesmo universo. Um assassino em mim, alguma coisa assim. Mas é da mesma época. É um terrir também, né? Porque fica ele com a menina fica no corpo do assassino. Ai, toda, né? E aí não sabe a força dela, porque é como ela pegou um corpo grande de um homem, né? E aí ela e ele matando gente no corpo dela, né? Então, tipo, eu sempre fui dessa vibe, mas mais recentemente eu comecei a curtir mais. Eu curtia, quando eu era criança, o Michael Myers, achava legal, porque o nome da franquia dele coincide com o meu aniversário, então eu sempre gostei de Halloween, Dia das Bruxas. Então, Michael Myers tem uma franquia, eu sempre usava, fizeram uma franquia em minha homenagem, que nem a Praia de Torres, é minha praia. Então alguém tá de aniversário, então daqui a pouco? Dia 31. E tem uma outra pessoa que também tá perto, acho que na próxima live, então acho que, sabe, tem uma outra pessoa de aniversário. A morte vai dar parabéns de novo. Não, pode deixar quieto. Assim, ó. Bom, então, acho que podemos... Já tá meio andando, bonde andando. Eu gosto de pegar o bonde andando, que daí a gente ainda quer a janela. Né? Mas ok. Ele já falou. Bom, o que eu posso te dizer? Quando eu comecei no terror,
Obviamente eu não sabia que era terror. Peraí. Meu filme de terror. O Mozart começou o terror com o universo da Universal, onde ele foi no cinema ver o primeiro filme, que era o Nosferatu. Mentira, o da Universal é o Drácula do Bela Lugosi. Mas ele foi ver ele viu o Nosferatu. Inclusive, ele estava atuando de Nosferatu. E de Drácula. Eu tenho a foto do Mozart de Drácula. Eu tenho a foto do Mozart. Bom, dá pra dizer. Nosferatu, o primeiro vampiro, tinha 2 dentes na frente. Né? Não eram os caninos, eram 2 dentes na frente. Era uma figura que estava dentro de um navio, né, que acabou matando várias pessoas, aquela coisa misteriosa. Primeiros filmes de terror feitos na história, até quando inventaram a câmera, inventaram o cinema, e aí começou os primeiros filmes, né? Então, assim, ó, o primeiro filme de ficção foi da Terra-Lua. O primeiro filme de terror foi Nosferatu. O primeiro filme de ficção científica, além do Terra-Lua, também posso dizer também que é aquele do Android Maria, que eu agora não esqueci o nome, que é uma mulher que na verdade, é o seguinte, é uma líder de um futuro distópico, que ela está indo a favor dos direitos dos trabalhadores, daí trocam de corpo. E aí, cara, assim, ó, essas coisas loucas todas, para quem não conhece história, elas aparecem em várias oportunidades de como referência a easter egg, em desenhos, em filmes. E o legal é que quem não tá ligado, tudo bem, acha legal, engraçado, mas quem tá ligado, cara, fica assim, ó, surpreso. Pô, que legal, olha ali, ó, a referência ao filme Metrópolis, por exemplo, é isso que eu tava falando. Muito bom. O filme Metrópolis. Metrópolis. É um filme assim, ó, que, cara, ele é muito ruim de ver, porque hoje em dia tem tecnologia, tu vai ver uma coisa melhor e tal. Só que pra época que foi feito, cara, 1940 de bolha, 20 e poucos, eu acho. Cara, inacreditável. Não, e é inacreditável a ideia dos caras, já tinha ideia de carros voadores, só que eles botaram uns teco-teco, tá? Tipo, os aviãozinhos. Então já tinha ideia de um futuro meio louco, onde as pessoas desciam no subterrâneo para trabalhar, né, a classe, digamos, operária, e a parte de cima era frequentada pela classe, digamos, classe rica, classe, né, burguesa. Só que aí o que acontece? Isso apareceu de uma referência dos anos 80, num clipe do Queen, né? Muito bacana, que é o Radio Gaga. Aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Não tem a ver, mas eu vou chegar lá. Aí a Lady Gaga se inspirou, queria ter um nome diferente, quando ela se lançou como artista, e botou Lady Gaga por causa da música Radio Gaga. Aí tá dizendo, o que tem a ver? Tudo existe referência. O Nosferatu foi o primeiro vampiro que inspirou muitas gerações de terror, que inspirou detalhes, assim, de coisas que até hoje são sugadas. Então, assim, tudo que começou, até hoje tu vê referência. Impressionante como tu vê referências, né? E o terror, cara, o terror, assim, ó, muita coisa hoje em dia é inspirada no antigo. Nós estávamos discutindo antes de começar essa live, uns dias atrás, sobre o que nós vamos fazer no tema aí, como é que vai ser a enquete. E aí começamos a falar, não, de repente vamos pegar a velha guarda do terror e a nova guarda. Tá, mas o que é a nova guarda? Não tem nova guarda. O filme mais... Então, assim, tem os filmes, né, Terrifier, uma coisa, tá, ok. Mas assim, ó, cara, o que mais tem? Aí nós começamos a discutir sobre isso. Talvez os novos sejam velhos já, né? Talvez alguns já tenham 10 anos, 15 anos, né? O Chamado já tem 20 anos. O Grito já tem 20 anos. E são coisas assim que, entre aspas, são recentes. Teve um movimento interessante que foi feito pela Universal, que eles iam fazer a série dos monstros da Universal. Ia começar com a Múmia, que foi um reboot, um remake, né, que foi feito pelo Tom Cruise. Tom Cruise, Russell Crowe. E aí tinha um professor, que eu acho que era o cara, como é que é o cara? O cara que fez o Gladiador. Russell Crowe. Russell Crowe, é o Mestre Monstro. Russell Crowe é seu professor, que queria estar em comum em digamos assim, vários filmes. Ele ia sempre aparecer, aí vai, e aquele negócio então, começou com a Múmia, depois ia ter o lobisomem, né? E aí o que aconteceu? A Múmia foi muito fraca no cinema, além de ter um nome igual a outra Múmia que tinha nos anos 2000, que era com o Brandon Fraser. E é no mesmo universo. É no mesmo universo. Porém, entretanto, todavia, eram outros atores, outras situações específicas, aí ficou uma coisa muito confusa. Não, ficou uma Missão Impossível versão Múmia, né? Versão Impossível. Não, aí tá. Uma coisa que eu falava na época eles ratearam nesse negócio da Múmia porque ele seria um ótimo terceiro filme da franquia.
onde tu já tinha introduzido o Jack e o Hyde, e tu já tinha introduzido ali o Necronomicon ali, de ressuscitar os mortos, né? Então, se ele fosse o segundo ou terceiro filme, a galera teria comprado muito mais a ideia. Mas não, se ele tivesse investido no Frankenstein, o primeiro lá, ser o Frankenstein seria muito mais interessante, que daí no final aparecia o Russell Crowe, aí num segundo fazia o filme do Jack, aí no terceiro introduzia a múmia. Aí, pá, era um universo que funcionaria. Pode ser. Ó, Não, pode ser, só quer botar na missão. não é ótimo ator. Não é ótimo ator. Ó, só que eu acho que pra esse, a pegada... Tudo bem, mas é que assim, ó, todos os monstros que eles estão oferecendo são os monstros que todo mundo já conhece. São, digamos assim, ó, o arquétipo. O que é o arquétipo? O arquétipo é aquilo que é o, digamos assim, é o padrão, é o ideal, e aí os outros todos copiam o ideal, ou chegam próximo do ideal. Então tá, o arquétipo ali né, vamos dizer assim, que é aquele... o que é, né? É o Frankenstein. Tem vários personagens que são similares ao Frankenstein, vários outros personagens. O Médico e o Monstro, por exemplo, acho interessante, porque assim, ó, tem o Hulk, que é um personagem que ele troca de personalidade, ele vira outra pessoa, ele sai fora do controle, né? Aí esse arquétipo também tem outros personagens que também são parecidos, assim, que trocam de personalidade, que viram outra coisa. O cara vira um personagem diferente quando ele se torna o herói, o anti-herói. Lutando dentro dele, essa questão da personalidade. Exatamente. Então, assim, o ideal, tipo assim, o que foi criado inicialmente, ele é a base. Então, assim, tem muitos monstros que são similares, né? O Drácula, por exemplo, tem vários outros personagens que são similares, né? E aí tem aquelas coisas assim, as comparações, tal, que a gente vai fazer e tal. Só que assim, eles são a base de tudo. Né? Então, assim, como eles são a base de tudo, cara, seria um belo investimento. Tal. Eu acho, é que assim, uma coisa que eu concordo contigo, tá? Talvez a ordem cronológica, a ordem dos filmes, talvez fosse diferente, talvez desse certo, mas eu acho que também tem uma coisa. Eu acho que a época estava errada. Eu acho que o cinema já estava desinteressado, porque assim, tinha muita coisa, digamos assim, de herói, de coisa, e não é que estava saturado, estava muito bom, só que o pessoal não estava voltando os olhos para isso aí. Se fosse agora, por exemplo, pode ser que agora, porque agora não tem nada novo. Agora tu lança um filme da Marvel e ninguém vai dar bola, ninguém dá bola como dava antes. Agora tu lança um filme da DC e ninguém, tá, mais um filme da DC. Então, de repente é um filme diferenciado, uma outra base agora. Acho que é essa palavra que tu falou. Uma outra coisa agora, entendeu? O problema, eu acho que daquele A Múmia, que eu acho que ficou muito parecido com um tipo de uma Missão Impossível, assim, não teve uma identidade visual, assim, uma coisa diferente, que fosse assim, isso, olha só a identidade, esse é o nosso universo. Eu vi o Tom Cruise ali correndo, né, do jeito dele correr lá e fazer as coisas dele ali, tipo, né, achava mais legal, porque pra mim é muito mais legal ter uma múmia do Brendan Fraser mesmo lá, né, naquela pegada dele, do que ver o Tom Cruise, não é um criticando ele, né? Mas acho que ele não teve uma pegada diferente, né? Sim. Sim, a múmia do Brendan Fraser, ele foi foi uma cópia do Indiana Jones. Cópia que eu digo, não é nada a ver com o roteiro, mas foi uma cópia do estilo do Indiana Jones. Né? Um estilo de herói. É uma paródia, assim. Então, assim, teve outros personagens também que o Indiana Jones, na verdade, é uma cópia do Alan Quarterman. Só que o Alan Quarterman foi lançado depois do filme. Mas, digo assim, ó, na literatura, existe o Alan Quarterman, que é um herói antigo, que era um herói que explorador e tal, que chegava lá e descobria Minas do Rio. Eu li o Alan Quarterman as minhas vezes, falou, não, ele, ou ela, uma coisa assim, que era um nome. É uma literatura antiga, bacana de ler e tal. Só que daí adaptaram para o cinema depois do Indiana Jones. Aí parecia que uma cópia do Indiana Jones. Não, na verdade, quem era o original era eles. Né? Então, assim, ó, tudo que surgiu antes sempre vai ser referenciado. No terror, nunca vai ser diferente. Por quê? Porque, assim, ó, a base do terror é o medo. O medo é gerado por quem? Bom, agora tem um diferencial. Existe uma coisa assim, existe um diferencial no terror. A gente separou, categorizou de formas diferentes, tá? Até terror com humor, ou terror, né, mais do velha guarda, nova guarda, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que até eu falei, a gente conversou por telefone isso aí, e é justamente o seguinte. Cara, existe um terror com um personagem, ou alguns personagens, que são os principais, assim, que são aqueles que botam medo, aqueles que tu tem, né, que a câmera vai lá e volta e tá escondido no lugar, ou tá no meia luz. Esses personagens são assim, ó, é aquele terror da antiga.
E o terror novo é o terror psicológico. Sim. É o terror que te faz pensar. E se fosse verdade, pá! Então, assim, o Corra, muita gente gostou do Corra. Eu gostei do Corra, não tinha visto o Corra até recentemente. Fui ver o Corra e falei, pô, cara, que interessante. Porque é um terror psicológico, um terror que te faz pensar, pá, qual é que é isso aí? Aí quando a guria bonita chega perto de mim, eu já fico pensando já. Será? Aí, ó. As cria! Pelo amor de Deus, né? Eu vi o Rio muito bom. O meme, né? Namora alguém que te olha desse jeito. Não, e eu vi um meme muito bom que a guria falou, que não sei o quê. Aí o cara, não, ela não faz o meu tipo. Aí vira a câmera, ela tá batendo na xicrinha. Ele, sim, senhora. Que é uma mina loira batendo na xicrinha. Aí só dá ele assim, vindo com uma bandeja pra ela assim, sim, senhora, meu amorzinho. Mas enfim, antes de eu... Mas é um tipo de terror, assim, é um tipo de terror, não deixa de ser, mas assim, é um terror psicológico. Ele leva mais tempo, tipo assim, tu não cria o medo na hora. Tu vai criando medo ou aversão à medida que passa o tempo. Por exemplo, assim, um filme que eu gostei muito de terror, que eu me assustei nesses últimos tempos, assim, eu nunca mais me assustei com um filme de terror. Quando eu era piá, eu lembro que eu via qualquer filme de terror, Jason, me cagava de medo. Eu vi o Fred Krueger, me cagava de medo, eu nem olhava, eu ficava olhando assim, apavorado. Né? A gente tinha medo das coisas. Piá! Mas assim, ó, depois do tempo tu vai adquirindo, né? Você vai. Isso aqui. Então, assim, ó, nada vira terror. A não ser quando é uma coisa bem feita, bem pensada. Dos últimos anos, isso já faz mais de 20 anos que eu tô falando. O último filme de terror que eu me assustei, hoje em dia eu não me assusto mais. Mas eu me assustei quando eu fui ver no cinema. Foi o Silent Hill. Uma adaptação de jogo de videogame. Não tinha nada. Tipo assim, mais um videogame aí. Cara, começou com a musiquinha aquela, que é um bandolim. Que é uma coisa assim meio... Eu deixo ficar meio assim, tá. Primeira cena, é uma adaptação, não é bem igual do videogame. Só que assim, ó, tu já te caga um pouquinho. Sim. A guria com os pesadelos meio lúcidos, assim, umas coisas meio loucas. Aí tá, daqui a pouco tem aquela história daquela. A mãe vai lá, que a guria vive falando do Silent Hill, então vou lá, eu adotei ela, Silent Hill, vou lá ver o que acontece no Silent Hill. Ela não sabia que Silent Hill virou uma cidade de fantasma, porque as minas de carvão acabaram sendo queimadas e o carvão nunca para de queimar, né? Então, assim, existem lugares como Silent Hill, e inclusive Silent Hill foi inspirado numa cidade real chamada Centralia, que é uma cidade americana, onde aconteceu realmente isso aí. E como é que acontece aí? O cara botou fogo sem querer e nunca mais parou de botar fogo, meu. Lá, os postos de petróleo também são assim. Lá no Oriente Médio, na época da Guerra do Golfo, lá nos anos 90, os caras botaram, os caras com medo que os americanos invadissem, que fossem tomar tudo, os caras botaram fogo nos postos de petróleo e até hoje está pegando fogo. Porque é eterno, nunca vai acabar aquele petróleo. Então, assim, é uma coisa muito louca isso aí. E o que acontece? Como é tóxico aquela fumaça, não dá para tu ficar ali perto. Então a Centralia ficou horrível, porque fumaceira, e as pessoas não conseguem morar lá. Alguém, de repente o cara que inventou o coisa, pensou assim, uma cidade fantasma que as pessoas não conseguem ficar pra... né? E criou algo legal, cara. Só que assim, eu me caguei de medo quando fui no cinema, porque assim, ó, eu fiquei pensando, cara, que loucura, porque assim, tudo é possível, claro que aí depois tem aquelas coisas malucas, tá? Mas só que assim, parecia que tava dentro de um pesadelo. E isso me deixou em pânico. Sim. Eu não fiquei com aquele medo de, sabe? Eu fiquei com aquele medo de pânico. Assim, o filme tava pegando a mão do negão do lado, assim, da poltrona do lado ali. Não sei. Não, eu fiquei com mal-estar daquele filme. Porque assim, e isso que foi legal. Eu gostei por causa disso. Quando eu jogava o Silent Hill sozinho, em casa, de noite, ou ali, o pessoal dormindo ali, eu jogando sozinho, cara, eu me cagava com as coisas que aconteciam. Porque eu não sabia, eu não quis saber sobre o jogo, só comecei a jogar. Sabe, sobre joga que é bom. Eu comecei a jogar. Daqui a pouco, assim, tu tá. Né, o cara tá andando assim, daqui a pouco, vindo um negócio. Aí daqui a pouco desce um bicho no esquema. Tu te caga de medo. Então, isso é legal. Eu gosto de terror que não é anunciado. Exatamente. Não tem ideia. Apesar disso, eu fui ver o filme, cara, o filme. Eu já sabia o roteiro do filme por causa do jogo. Só que me surpreendeu. Então, assim, são poucos filmes de terror hoje em dia que realmente assustam as pessoas. Esses que deixam o cara pensar, hoje em dia, pra mim, são terror psicológico, né? Terror que deixa, né, faz refletir. Que tu fica pensando assim, ó. E outra coisa, quando tu falou, tu vê uma mulher loira, ele tem vários medos, uma mulher loira balançando uma xícara, isso é legal, porque te faz pensar, tu tá lembrando daquele filme com uma referência que só quem viu, sabe? Mas assim, ó,
Isso te bota medo? Uma pessoa comum? Sim, isso que é legal, esse terror psicológico. Até, Qualquer pessoa pode ser. vou falar uma discussão que eu Esse tive hoje à tarde. Hoje à tarde eu estava discutindo com uma pessoa sobre séries, né? Aí eu tava falando sobre o Walking Dead, né? Aí a pessoa, eu não gosto de filme de zumbi, não gosto... Eu assim, olha, o vilão do Walking Dead não é o zumbi, né? O perigo do Walking Dead não é o zumbi. As relações humanas em situações de extrapolação. Exatamente. Assim, ó, só Parabéns para quem conseguiu perceber. Queria voltar, que o Mozart falou do Nosferatu. E eu queria falar um negócio, que o Bram Stoker, lá, os descendentes dele, alguma coisa assim, eles não curtiram esse filme na época, e tanto é que não cederam direito, porque esse filme era para ser uma adaptação fiel do Drácula. Ele era para ser o Drácula, né? Tanto que a gente teve agora o Deméter, que o pessoal não curtiu, mas é uma puta adaptação de terror, né? Como é que é? O terror no Deméter, que é o Drácula. Aí tu falou de... Hã? A maldição do Deméter, né? Isso, que é com Drácula, que é ele dentro do Deméter, que é um dos capítulos ali, bota terror da noite. Não, e é muito bom aquilo ali, porque tá no livro do Bram Stoker, tu lê aquilo, e, enfim. Aí depois ganhou uma adaptação, Drácula do Bram Stoker, que é mais uma palhaçada lá, aquele bagulho, enfim. É um filme que tem gente que gosta, eu acho engraçado pela palhaçada ali, que tem vários atores bons, mas... Gary Oldman lá. Aí foi falado, foi falado do Corra, né? E a gente tinha comentado, Mozart, quando não estava aqui, que os terrores, eles remetem o medo da sociedade atual. Se tu parar para analisar, os monstros de antigamente era num período pré-guerra, que as pessoas tinham medo de vampiro, medos reais que as pessoas tinham na época. Depois veio o período da guerra, onde as pessoas começaram a ter medo do vizinho. Então era alien, era o zumbi, era tipo armas químicas. Depois, tanto que o Godzilla foi lançado por conta disso. Aí depois, quando a guerra acalmou e começaram a ver que as pessoas eram lelé da cuca, começou a vir os serial killer, né? E agora tem esse lance do terror psicológico. Aí veio o Corra na esteira de vários outros. Só que o legal do Corra é que o diretor era um ator de comédia e ele fala que a comédia e o terror, eles andam lado a lado. Tanto é que aí um cara falou uma vez, eu nunca esqueci, muta as videocassetadas do Faustão. Tu não vai achar tão engraçado. Tu vai ficar tipo, puta merda. Caralho, será que se machucou? E aí, sabe, é bem isso aí. Vou falar de um terror psicológico, também já um pouquinho antigo, dos anos 2000 ali, tá? Que uma co-direção também do Tarantino, foi do Robert Rodrigues, se não me engano, que é o Albergue. Lembram disso? Chegaram a ver? Tá. O Albergue se trata do seguinte: o que é o sadismo? Primeiro é o seguinte: é uma gurizada que está curtindo férias em qualquer lugar, assim, tá fazendo um mochilão pela Europa, né? Mochilão é aquele negócio, o cara começa a viajar no país, vai de um país a outro. A Europa são países, os países são muitos países, só que são países pequenos. E tu consegue viajar, por exemplo, assim, ó, dizem, né? Eu não tenho certeza, quem estiver vendo me corrige. Portugal, tu consegue visitar praticamente em 1 hora, da extensão da ponta a ponta. Eu não estou dizendo em detalhe, tu consegue passar em 1 hora, porque é pequeno. Né? Aí tu vai na Itália, assim, ó, são mochilões que as pessoas fazem, que passam em todos os países, um pouquinho ali, e acabam indo se divertir em alguns lugares. E aí começa com a história assim, os caras querem se divertir, queriam mais daquilo. O sexo também está sempre ligado ao terror, né? Tanto que se usa, sempre tem um apelo sexual, paga um peitinho, mostra uma mulher nua ou seminua, o cara ali meio peladão, sempre acontece uma coisa assim, tem a ver com um apelo sexual. Os antigos HQs, os antigos HQs de monstros, de coisas, sempre tinham. A Vampirella, por exemplo, é um personagem que é uma vampira, mas sempre tinha aquela sensualidade, apelava pro sexo e tal. Então, assim, né? Sempre teve ligado. Tá, o que acontece? Aí um cara vai para um lugar que ele é chamado e fala, meu, tá, tem que curtir esse lugar lá no país tal, lá, uma cidadezinha assim, ali que é tri. Lá tem uma putaria, tem mulherada. E o cara vai do que ele interesse sexual, né? Vai ele, o amigo e tal. E eles vão. Quando chegam lá, não tem nada. Desce no lugar, não tem nada e tal. E aí é o seguinte, é um lugar cheio de fábricas antigas e tal, e o pessoal, não, mas é pra lá, é pra ali. Quando chego lá, bom, aí eles descobrem que existe um lugar onde as pessoas ricas pagam para torturar pessoas, né, aleatoriamente. Só que o que acontece? Os valores vão conforme
algumas que tipo assim, eu quero torturar um cara negro, ou eu quero torturar um cara americano, ou quero torturar um chinês. Olha a loucura, então fazia tabelinha de preço e tal. Então, assim, tem muita gente sádica, maluca, que não mostrava o rosto, mas estava lá para aquilo ali. Tinha gente, por exemplo, assim, ó, os caras conheceram no trem um cara que comia com as mãos lá, o cara falou, que eu gosto de fazer, preparar minha própria comida e tal. Aquilo ali era um serial killer. O cara gostava de ter contato. O que acontece? O cara queria ser cirurgião, mas tinha problemas nas mãos, tinha problemas nos nervos, né? Tremia ali e tal. E aí o que ele faz? Ele pagou para fazer operações malucas, para matar gente mesmo. Então, assim, ó, isso é um tipo de terror que é possível. Sim. Onde qualquer pessoa pode ser, em potencial, um serial killer. Por que esse fascínio por serial killer? Hoje, agora, a cada 2 meses, 3 meses, lança um seriado novo de serial killer. O Jeff Dahmer fez muito sucesso. Tem camiseta do Jeff Dahmer. E o cara torturava pessoas negras, estuprava, violentava, comia carne. Que loucura. Não, tu falou parece que tu, cara, tu dá o palco pra loucura, sabe? Então, assim, por que isso acontece? Tem o Maníaco do Parque, cara, eu lembro na época do Maníaco do Parque, quando anunciaram isso aí, anos 90. Lá, o cara pegava, arrastava as mulheres lá, primeiro, na lábia, né? Arrastava as mulheres pro meio do mato, violentava, depois matava escondido no corpo. E aí, cara, isso foi horrível ouvir, sabe? Agora o cara tem série, cara. Noivas de Copacabana, uma série que fez muito sucesso na Rede Globo, com o Miguel Falabella. O cara com trauma, que a mulher dele traiu ele, e aí deixou ele no altar, praticamente. E aí o que ele fazia? Ele pegava, seduzia a mulher, né? Ele fazia todo um namoro, encontros. Aí o que ele fazia? Ele levava pra beira de Copacabana, daí, cara, isso é real, baseado em fato. Aí ele botava um vestido noiva, violentava a mulher e matava. Sim. E os caras acham bonito. Isso é horrível. Porque assim, ó, a mente humana é interessante. A gente trabalha de um jeito tão absurdo. E, tipo assim, a gente admira coisas assim. Agora me diz como. Cara, quem nunca? Aí tem que dizer, poucas pessoas, quem nunca quer saber o que aconteceu ali? Não. Aí vai ver o acidente. O que aconteceu ali? Brasileiro ali. Ali a foto dos Mamonas Assassinos. Cara, na época, eu me lembro que eu era Pentium 100 naquela época que tinha. Tá? 96, 97. Cara, eu lembro que as pessoas pegavam, compartilhavam as fotos que vinham em disquete, e tinha que, às vezes, é mais de um disquete para abrir uma foto, porque tecnologia antiga, né? Só que assim, ó, pra quê, cara? Queria ver os caras desmembrados. Tem um pessoal diz, né, que se a pessoa tiver uma situação de perigo, a pessoa não é para gritar socorro, é para gritar fogo, né? Sim. Fogo. O pessoal quer ver. Então, onde tá pegando fogo? Não, e assim, ó, se tu parar pra analisar o terror psicológico, tu vê alguns animes tratando, tipo, de certas coisas de um jeito normal, assim. Tem um anime que o cara morre 300 vezes porque ele tem um looping temporal e a gente assiste, tipo, as pessoas ficam, tranquilo, sabe? E tu tá vendo o personagem traumatizado, que tu tem ali uma certa ligação com ele e tu tá um pouco se fodendo, sabe? Tipo, que nem o personagem que deu poder pra ele. Tu fica ali, tipo, meio que foda-se, sabe? E eu acho que ocorre muito isso. Tu vê o cara sofrendo e tu tá rindo com aquilo. Merrante tinha isso. Não sei se tu já jogou Merrante. Merrante é um jogo de PS4 que ele adapta aquelas fitas. Não é sueca, mas são umas fitas que continham mortes de verdade, sabe? Manhunt é uma morte. Tipo isso. Tipo, mostrava uma ilha onde largavam umas pessoas e aí elas se matavam, sabe, real, assim. E era gravado e era disponibilizado, tipo, não existia Dark Web naquela época. Lá, isso na época das fitas. E então o Merrante pegou todo esse negócio e aí o que acontece? Tu tá vendo essa fita, tu tá jogando e tu escolhe como tu vai matar os caras, porque eles estão te caçando. Tu tem essa desculpa de tá fugindo. Só que, tipo, tu pode pegar uma pistola e dar um tiro. Mas o manche ali do jogo é tu matar os caras de uma forma mais brutal. Tipo aquele jogo do Justiceiro que tinha de Play 2. Tu mata os caras com uma motosserra nas costas e arrebenta, assim. Uma coisa, eu ia só pra terminar uma coisa que eu comecei, eu tinha até esquecido que eu ia falar, depois voltei e me lembrei. Do Albergue, né? Terminando só pra concluir.
Aí tá, o filme do Alberto tem toda aquela história ali que eu tava comentando, né? Que as pessoas pagam pra, né, pra matar pessoas, pra assassinar pessoas. E tá, e aquilo ali é uma coisa assim que tem tabela de preço e tal. Só que tem um detalhe. Quando chega no final, vou ter que falar, pra quem quiser ver, veja, mas já passa. Quando chega no final, tu torce, porque o cara que ia ser morto consegue sair fora, né? Consegue sair e mata o cara. E aí ele consegue ter uma vingança, assim, com 2, 3 caras ali que estavam ali e tal, e ele mata brutalmente essas pessoas. Eu lembro que eu estava no cinema, e aí eu vi uma reação estranha, que as pessoas... Tipo assim, o cara matou o cara lá. Tipo, o filme é tenso, o filme é horrível. Tu fura o olho do cara, tem uma guria que sai com o olho pendurado. Sabe aquelas coisas assim, é terror trash mesmo. Só que assim, ó, quando aconteceu isso aí, as pessoas meio que aplaudindo, dizendo, sai, mata ele. Eu comecei a pensar, cara, o diretor conseguiu fazer o que pouca gente conseguiu se dar conta. Ele conseguiu te tirar do papel de vítima para o papel de agressor. No momento que tu torceu para alguém, tu escolheu um lado. Obviamente eu entendo que o lado errado é o lado que tá pagando por isso aí, os caras estavam sofrendo e tal. Mas os caras mataram brutalmente as pessoas e o pessoal torceu para que isso acontecesse. E mais de uma vez tu consegue perceber que as pessoas meio que... Né? Então, assim, por que o anti-herói faz muito sucesso? Porque ele mata brutalmente. O Wolverine, quando chegou nos quadrinhos, ele matava, ele estripava, né? O Deadpool matava, avacalhava, tirava sarro, brincando. Né? O Justiceiro, ele não quer saber, ele vai lá e mata. Então, assim, são séries, hoje são séries, são filmes, que fazem muito sucesso. Tu falou disso aí, na hora... Primeiro eu queria falar do estúdio, quem gosta de terror psicológico, que é a A24. Fez o Farol com o cara muito louco lá que faz o Duende Verde e o Batman. É basicamente o Coringa e o Batman no Farol, tá? É o William Dafoe e o Pattinson. Eles fizeram o Hereditário também, que, tipo, eles vão pra casa da avó e o Farol é uma loucurada ali, tá? É basicamente isso que eu tenho que contar. O Hereditário, por exemplo, tem o lance que eles vão pra casa onde tinha a avó que morreu. E aí percebe-se algumas coisas estranhas, que talvez a avó seja uma cultista, sabe, do capeta. E o pessoal da cidade também. Então fica todo um lance. Tem uma cena muito chocante de um poste ali que eu não vou contar, vocês têm que ver. E tem vários outros que é bem essa vibe, tipo, um amigo leva os amigos para uma ilha que tá correndo um festival do Japão, desculpa. Festival de louvação à deusa das flores, colheita, essa porra aí. Com a Florence Pugh, que é a nova Viúva Negra do MCU. Tanto que quando ela foi para o MCU, o pessoal tudo ficou em cima dela. Como assim tu vai fazer Marvel? A Wandinha também, né? A Wandinha, ela era atua na Marvel, era atua na Disney, mas o grande destaque dela foi na franquia da Maxine, né? Que é da Pérola e tal, que dá para se dizer que é uma das serial killers nova aí. Um monte de guriazinha fez cosplay e tal, da Pearl. Mas falando mais especificamente do que o Mozart falou de torcer para a morte, eu lembro muito bem do The Purge, o Expurgo, não lembro o nome, 24 horas para o Expurgo. Não sei como é que ficou aqui. Noite de Morte. Uma noite de crime. O segundo, especificamente, o segundo. Que tem um cara que é metido a justiceiro, que ele não queria ajudar a galera, que é o Frank Grillo, que fez o Skull, o Ossos Cruzados, e ele vai fazer o cara, o Rick Flag Sr., o pai do Rick Flag. E aí o que acontece? Ele é um justiceiro e tu torce para ele. Só que depois, quando vai passando o filme e tal, beleza, ele tá ajudando a galera. Até que ele resolve, agora eu ajudei vocês, eu vou resolver o meu problema. Um cara tinha atropelado sem querer o filho dele, matado, e ele tava indo matar o cara. Daí ele parou, olhou, tipo, foi até o fim, o cara pediu muito desculpa, tipo, tu sabe que eu já te pedi perdão, não sei o que. O cara não tinha visto que ele tava armado. E ele, que não sei o que, eu me remou muito. E o cara tinha uma foto da criança, sabe, tipo, que ele sempre olhava pra não esquecer. Alguma coisa assim. Daí ele meio que perdoou o cara, e no terceiro filme ele se torna a segurança da presidente ali, que tenta matar ela. Tipo, ele virou contra o sistema. Mas o cara matou um monte de gente, tu fica torcendo pra ele e pro pessoal ali, sabe? Tipo, mata, Jusceiro, mata.
Então, Então, na real, assim, internamente nós temos essa questão, sabe, de meio que torcer, ou meio de ter curiosidade, meio de querer saber por que o terror nos influencia tanto e por que, de certa forma, a gente torce, às vezes, para um lado ou para o outro. Por que isso? Às vezes sempre torce para o lado digamos assim, da vítima, ou às vezes torce para o lado do monstro. Né? Então, assim, eu começo a ver que a tendência realmente é cada vez mais ter filme de suspense e terror psicológico, do que filme de terror em si. Porque o terror em si não assusta mais. Tu mostra um filme de terror com criança, hoje em dia não dá muita bola. Porque existe outro tipo de referência. Tu tem o Terrifier, pelo amor de Deus, o pessoal vomitando dentro do cinema, né? Mas. Não, aí que tá. Esse eu não vou. Mas é um terror, assim, esse aí esse é um terror mais antigo. E deu certo. Um que outro dá. Aí outros tentos também não dá. Outros, Annabelle, não sei o quê. Fez um sucesso, mas assim, aquele. Como é que é o. Como é que é o nome daquele que a família fica gravando na casa? Que gravando Sobrenatural. Sobrenatural. Também fez sucesso. Né? Tinha um pouquinho antes desse aí que é o Red. Hack. Acho que era Hack. É uma franquia, tem vários filmes até hoje. Esse é um pouco. São vários filmes assim que tu vai vendo assim. Eu tô falando referência de 10, 15 anos. Já passou. Né? Então, assim, ó. Não tem mais muita coisa assim hoje em dia. É difícil emplacar. Assim, o que eu mais vejo é o pessoal torcendo pro serial killer quando é adolescente babaca. E é o estereótipo do estereótipo, é os adolescentes babaca. Que nem no novo Massacre da Serra Elétrica, tá? O novo, tentaram dar uma imitada no Halloween, no reboot, né? Que é a Laurie Strode, que é a mulher que faz a Laurie Strode antiga, e Jamie Lee Curtis. E aí, a Jamie Lee Curtis no Halloween novo, meu Deus, é uma véia B10. Ela se preparou pro homem voltar. E aí, no Massacre da Serra Elétrica, a véia, a mesma coisa, se preparou. Vai lá ela enfrentar o serial killer, o cara só dá um blup, pegou a pele dela, vestiu a máscara e tá tudo certo. E ali eu fiquei, tomara que morra essa véia se achando pra caralho. E vários outros, tipo, o cara tava sozinho na cidade dele. Todo mundo foi embora com medo, né, do Leatherface. Todo mundo foi embora da cidade, morrendo de medo do Leatherface. O que os adolescentes do TikTok vão fazer na cidade? Vão encher o saco do Leatherface. Matou todo mundo. Tem uma cena que ele tá, o pessoal gravando ele, passando ali. E eu fiquei torcendo pra ele. Eu quero mais que todo mundo se foda. O cara tá quietinho lá na dele. Então, de certa forma, a gente acaba torcendo mesmo, né? Olha, assim, o que mais que eu ia falar, cara, assim, em termos de terror, né? Cara, assim, ó, tem coisas que a gente vê, assim, que não vê mais. Também, assim, terror documentário. Né? Quando fizeram a primeira vez o de Blair, ninguém imaginou que um filme tão boca aberta, tão bobo, tão despretensioso fosse fazer tanto sucesso. Cara, o filme não mostra nada. O filme não diz nada. Tu vai ver e tu... Aí, o mais legal... Cara, eu tenho essas lembranças assim, é muito legal. Eu fui ver com uma pessoa esse filme, e a gente viu o filme todinho. Que legal, tá, achei legal até. E aí, o que tu achou? Achei sem graça, porque que filme documentário e tal. Tá, mas como assim documentário? Tu não viu que foi um filme que... não era de verdade. Mas foi vendido, né? Foi muito passado, como se fosse um documentário. Found footage. Filmagem achada. Porque não tinha nada dizendo sobre esse filme, não tinha quase crítica. Aí as pessoas iam no cinema ver, vai ver esse filme lá, cara, um documentário. Né? E aí tinha gente que chegava nessa vibe de achar que eu não ia achavam bom, achavam ruim. Só que assim, ó, o Josh, o que aconteceu com o Josh? Cara? Ninguém sabe, o Josh tá de costas, parece que tá mijando. Não. Josh, hoje em dia se tornou, hoje não consegue mais se esconder como se escondeu naquela época, porque os atores não podiam dar entrevista. Eles simplesmente tiveram que ficar, né? Aí agora, hoje em dia, o Found Footage, eles não fazem mais desse jeito, porque não tem como fazer. Aí, tipo, teve a entrevista com o Demônio, que é um Found Footage. Tem alguns outros, o Rec, esse aí que tu falou também. E alguns, o Terrifier tem uma versão dele que é Found Footage, que é tipo um Found Footage dentro do filme. Tipo, é uma guria, recebe uma fita e tu vê com ela o que tá na fita. Entendeu? Tipo, como se fosse... Então, tipo, tem várias, assim, que eu exploro agora.
Mas eu acho que assim, ó, found footage hoje em dia, ele só funciona nessa questão de referenciar a referência, sabe? Dizer, ó, existe uma fita, só que 2 minutos de pesquisa na internet já sabe, né? Eu acho. Hoje em dia é Eu muito acho. difícil. Mas é legal que tinha um outro filme que eu não lembro agora, que o pessoal fala aí que era a mulher ou um cara ia gravar sobre uma aldeia de canibais, uma Holocausto coisa assim. Canibal, E né? aí, Holocausto Holocausto Canibal. Esse tem uma das Que é bem mais assim, fodas que tem. bem impressionante. Diz que é bem impressionante, assim, realmente parece também. Então, você tem vários filmes que foram feitos naquela época assim, desse estilo, né? Do Bruxa de Blair. O Bruxa de Blair acho que foi um marco. Foi o Depois disso grande aí, todo mundo quis fazer A parecido. roda, né? ó. Não placou mais nada. Teve um monte de paródia. Teve um filme paródia assim, total. E aí, agora interessante, que vamos falar de terror paródia, né? Que a gente não falou. Todo mundo Eu ia falar do Pânico. Cara, eles Aí pegaram que tá, eu ia falar antes do Pânico. Aí que tá. O Pânico, né? O próprio Pânico, ele zoa as questões de estereótipo. Tipo, o filme, o 6 ou 7, ele zoa o negócio dessas continuações que continuam após um hiato. O 3 zoa trilogias, o 2 zoa continuações. As pessoas que estão no filme, elas estão, tipo... Porque o Pânico é um filme dentro do filme. Tipo, é um cara que primeiro eles contam a história daquele cara, e aí ele começa a matar as pessoas, sabe? Baseado naquele filme. Então, tipo, sempre tem aquele cara que diz, não, mas na segunda, eles matam primeiro o cara que é atletista. Então quem vai morrer é o fulano. E aí vai lá e morre o fulano. Ele viu? Eu sabia. Então o assassino pode ser o fulano. Tinha um cara parecido o Celso, assim, na enciclopédia, né? Sabia de tudo ali, todo o procedimento do processo. E aí, você te falou do Todo Mundo em Pânico. É legal, um detalhe antes da gente entrar nisso aí, que o Todo Mundo em Pânico é feito pelo mesmo estúdio do Pânico e é por isso que eles podem usar máscara. Que o Pânico é feito pelo Wes Craven, né, também. Interessante. Sobre o filme, né? Uma curiosidade. Isso eu li um pouco dos bastidores, mas eles queriam achar uma máscara que fosse muito comum, que fosse fácil de todo mundo comprar, que daí, tipo assim, ó, a ideia é assim, qualquer pessoa, o que a gente estava falando antes, qualquer pessoa pode ser o Ghostface. Qualquer pessoa pode ser esse personagem aqui. Aí o que acontece? Eles pegaram e escolheram aquela máscara Ghostface, que era meio conhecida assim, que era de Halloween, era mais comum que tinha. Eu acho que se fosse pegar uma máscara comum, há uns anos atrás, aquela máscara que tinha antigamente, que era nem a máscara, que era o óculos, narizinho e bigode, aquilo ali era de comum, tinha, né? Então aquilo ali é uma coisa, pega aqui. E aí faz um personagem com aquilo ali. Então, tipo assim, foi uma máscara ficou legal. Referenciou, padronizou, né? Deu pra entender que até hoje em dia tem um cara que é bem famoso aí, né? Que tá o Amostradinho, que pegou aquela. Depois de tantos tempos sem ninguém falar mais nada, deu, o Amostradinho pegou assim, vai fazer só passagem. Só que ele tá representando a morte ali, mas tá com aquela máscara Ghostface que fez muito sucesso no Pânico. Então, assim, são coisas que vão e vêm, parece que são recicladas. Falou da máscara. Né? Eu curto muito a história da máscara do Halloween. Que eles pegaram a cara do ator do Jornada nas Estrelas, o Kirk, que eu não lembro o nome do ator. William Shatner. Isso, William Shatner. Eles pegaram a cara dele, branquearam, puxaram o cabelo pra trás, tingiram e deu. Fizeram uma máscara de terror. E o mais legal, botaram o nome ainda botaram o nome do ator, que é o Michael Myers. Por que botaram? Aí disseram, botaram o nome aí, botaram o Michael Myers, que é um ator meio que de comédia. Por conta disso, né? O do Mike Myers tem uma coisa muito legal, que é um filme de assalto, acho que é o Baby Driver, que os caras tinham que usar uma máscara do Mike Myers. Só que daí o cara comprou errado do Michael Myers e comprou a máscara do Mike Myers, o Austin Powers. E aí o que aconteceu no coisa? Eles tentaram conseguir o direito da máscara do Michael Myers com o pessoal do Halloween e os caras não cederam. Daí eles escreveram todo um texto pro ator, pro Michael Myers. Não sei o que a gente quer usar, porque a gente não pode usar outra. E seria engraçado pro filme, porque fica como uma pateteada dos personagens. Aí o cara, não, tá liberado, pode usar minha cara. Daí eles compraram umas máscaras, deram uma modificadinha pra ficar parecido com a cara dele. E aí é o Austin Powers, estão assaltando de Austin Powers.
Eu acho muito engraçada aquela cena. E o pessoal, Não. 9h30. Já que falou de... Tá, deixar, né? vamos tocar pros coisas então. A gente fez quatro enquetes. A gente fez sobre os bonecos, porque boneco tem um monte, né? A gente poderia ter citado outros, mas ficou nesses 4. Que eram o boneco O Billy, Chuck, o Billy da bicicletinha, do Sal, que está no Fortnite atualmente. A gente pegou também a Annabelle, se eu não me engano. Qual os outros 3? Qual os outros 2? Mega. E mais um. Chuck e Mega. Ah, tá. Então, Billy, Chuck, Annabelle e Mega. Antes da gente entrar no quem ganhou do pessoal, vamos dizer o nosso aqui. Qual desses 4 bonecos tu vota, Brau? Eu voto no Chuck. É o mais, desses aí é o mais antigo, assim, na mídia ali. E o Mozart foi dormir, né, como sempre. Mas eu vou votar no Chuck. Então, se eu concordar contigo, não precisa votar. Então eu voto no Chuck porque ele é o mais lendário. E ele é o melhor personagem de boneco, não adianta. E o Briggs dublando ele, pelo amor de Deus, é de lavada, não tem como. Eu voto no Fofão. Esse aí. Ele vem com uma adaga. Uau! Calma aí, o Alf. Tem. Olha só, se tu parar pra prestar atenção, o Chuck é o Fofão. Sim, eu sei. Porque assim, ó, os trajes do Chuck são exatamente os trajes do Fofão. Só que é um boneco da mesma estatura, né? E interessante que o boneco... O Topodito tava uma roupa parecida também. Né? É tudo da mesma família. A Karina falou aqui, ó. O boneco foi assustador. Viu aí, ó? Segunda enquete. Os Brucutu, os sérios, a gente tinha... Podia ter 300. Podia ter 300 personagens. A gente tinha Michael Myers. Posso dizer o resultado do boneco que ganhou? Pode? Deixa passar. 45%, quem ganhou foi o Chuck. Não tinha como. Chuck. Tá, os Brucutu, os sérios, os caras que teleportam, os caras que surgem com a faca e atravessam a pessoa, Brucutu, serião, eram Michael Myers. Depois tinha o Jason, que é o Michael Myers 2.0. Depois tinha Leatherface, que inspirou Chainsaw Man. Chainsaw Man é inspirado, pra vocês verem, e ele foi inspirado no Serial Killer, então, né, o que eu falei antes. E o quarto, Pinhead, que é um pouco mais atual, tem uma franquia meio bosta, 2 filmes dele é bom, ganhou um reboot, que é ok. Quem ganhou? Não vai botar quem a gente vota? Vota primeiro. Não, vamos intercalando, que daí fica uma coisa... Deu empate! Empate técnico dos sérios. Foi quem ganhou? Os dois tiraram 43%, para ter noção. Tá. Cada um 43%. Então os dois monopolizaram 86% da votação. E a gente vai Michael Myers e Jason. Mozart, Michael Myers ou Jason? Escolhe. Jason. Brown? Na minha infância, eu via mais. Não sei por quê. Não sei porque eu tinha mais acesso a um do que o outro. Meu voto vai no Jason. Então, tá aí. Jason ganhou. Até porque o Jason é o Michael Myers melhorado. Se vocês verem o Halloween 1, é parado. Eu gosto do Michael Myers, mas ele é mais parado, ele é mais, sabe? Já o Jason, o da mãe dele lá a gente ignora, mas o 2, e tem aquele que ele vai pra Nova York, pelo amor de Deus, o bicho é uma apelação, bruto. Esse aí é o bruto. Pode botar qualquer um desses outros 4 cornos aí contra ele, tirando o Pinhead, né? Pinhead não conta que é demônio. A gente botou de brucutu, mas o Pinhead nem mata, não faz nada. Ele leva as pessoas pro inferno. Tá. Depois veio os risadinha. O comedinha, aquele que mata e a gente ri. Aquele que dá surra na mãe e a gente fica triste. Boneco, ao contrário, é pra matar, né? Boneco mais assustador é meu marido.
Roncando. Marido roncando. Realmente, o Mozart roncando deve ser uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. Vamos lá. Opção 1, a gente tem o Terrifier. Opção 2, a gente tem não lembro quem. Opção 3, a gente tem o não sei quem. E 4... O Fred e o Ghostface. Era isso. Eu vou votar. Sem clubismo. Aí, até caiu meu celular. Sem clubismo, porque eu não posso votar no Arte, tá? Isso seria antiético. Visto que eu faço cosplay dele. Eu acho antiético. Deixa eu votar em ó. Vou fazer um aqui, ó. O Arte, ele é o contrário do Pennywise. Ele é o oposto. O Pennywise não usa arma, ele usa. Os dois são imortais. O Pennywise fala, ele não fala. O Pennywise é colorido, ele é preto e branco. Então os dois se anulam. Tô fazendo meu critério de eliminação aqui. Tá? Aí tem Fred Krueger contra o Pânico. Pode vir 10 Pânico, Fred Krueger mata todos. Então, ganhou nessa aí Fred Krueger. Pra mim. O Fred Krueger também. O apelo emocional, antigão, de tanto tempo, assim. E eu confesso que de todos os vilões, assim, era o que eu mais tinha medo, porque eu tinha que... Uma hora tu tem que dormir. Sim. Uma hora tu tem que dormir. E aí, quando tu dorme, como a musiquinha diz? 1, 2, 3, né? 1, 2... não lembro. 1, 2, Fred is coming for you. 3, 4, better lock your door. 1, 2, Fred está vindo. 3, 4, fecha a porta. Eu só lembro em inglês. Então eu vou confessar pra vocês, como um cara geek, cara que, né? Cara, eu nunca vi direito o Fred, porque eu tinha medo. Aí no final... Sério, eu não via um Fred inteiro. Nunca vi um pedacinho. Aí eu olhava assim para... o Fred versus Jason é bom. Olha só, eu vou dizer uma coisa. Ô, Brown, tu falou uma coisa lá do Jason, só resgatar essa fala tua aí. Eu não sei porque eu tive mais acesso ao Jason do que ao Halloween. O Halloween dava no SBT e o Jason dava na Globo. Por isso. Tá? Dava por isso, tá? Agora, o Fred dava no SBT. O Fred dava no SBT. Só que assim, eu não via muito SBT. Porque nós tinha novela e depois da novela dava os filmes. Aí tu escolhia, ou tu escolhia a tela quente, né, no caso, ou tu escolhia os filmes do SBT que davam praticamente no mesmo horário. E aí, como eu sempre dava Fred Krueger, um atrás do outro, eu tinha medo de ver o Fred Krueger, eu via os filmes da Globo. Eu não via o Fred Krueger. Eu deixei de ver o Fred Krueger, cara. Eu nunca vi um inteiro. Nunca vi um inteiro. Agora eu não tava vendo mais por interesse mesmo, não achei também esse filme. Mas assim, eu nunca vi inteiro, cara. A história até hoje. O background dele. Eu acho que é um background terrível, né? Do estupro da mãe dele. Quem que ganhou? Surpreendentemente, não foi o Fred. Então, com 42%, quem ganhou foi Pennywise. Eu não votei, eu ia votar no Fred, mas acabou, não votei, deixei o pessoal votar. Agora, se eu não tivesse feito meu voto de clubismo, teria sido o Art e o Terrifier, porque esse cumpre o terrir. É terror riso. Porque, e assim, ó, tu olha, ele vai lá e faz as coisas, tu vê que ele tenta interagir com as pessoas, sabe? Tu sabe que ele é um serial killer. Os negros pegam, ele pede uma bala, ele bate, né, que é Halloween, ele bate que ele quer uma bala. A guria não dá, expulsa ele de casa. Só que eles moram nos Estados Unidos, não tem grade. Ele quebra a janela e mata ela. É sempre assim, ó. As pessoas jogam ele pra fora. Né? Tá certo? A pessoa não deu doce, travessura. Se ferrou. E o Terrifier é nessa aí. Vocês tem que ver, assim, ó. Vocês têm que ver. O Terrifier é punk. Tá. E o último, que é trilha sonora, se eu não me engano. Trilha sonora. Botamos quais? Botamos Halloween, do John Carpenter. Botamos... Peraí que eu vou me lembrar. O Exorcista. A Maldição de Candyman. Essa tem uma trilha muito, muito boa. E botamos também... Tá votando um. Que agora não lembro.
Mas eu quero dizer que assim, ó. O Iluminado. Eu quero dizer que foi tirada essa lista do IMDb, que é a base da internet que eles votam nas coisas dos filmes. Então, assim, foi pego de uma triagem já, porque se fosse nós, a gente ia ficar se debatendo. O Halloween tem o começo lá, a cena dele é bom, o Psicose lá, sabe? E aí eu teria esquecido do Candyman. E a trilha sonora dele é maravilhosa. O antigo. O novo, que é uma continuação paralela, também tem uma trilha muito boa, mas, sabe, o Iluminado eu também teria esquecido, teria focado mais em terror, então a gente talvez não teria uma lista como a gente tem hoje. Pra mim, não, vou deixa eu ver. Tu já começou, começa agora, vai, Brown. Que eu ia chutar em Halloween, porque a trilha ali, pra mim, é muito legal ali, que poucos acordes ali passam o clima do negócio. Uhum. Sem dúvida, Halloween. Cara, eu lembro que é o seguinte, a gente tinha Atari e não tinha nada que prestasse no Atari, assim, de design. A gente tinha que imaginar as coisas. Mas, pelo menos, no jogo do Halloween, a música era igual. Acredito. Quando eu não acredito, monofônico e é mesmo assim, é bom, né? Não, eu vou dizer que eu acredito que o jogo do Atari deve ser mais animado que o filme. Porque o Michael Myers só. Não, quando ele ataca é muito bom. Mas demora pra atacar. Demora. Olha só, tu era um bonequinho que fugia dele, tá? Aí tu entrava num quarto, o quarto ficava piscando, ficava escuro, ficava claro. E aí tu não sabia onde que ele tava. Daqui a pouco ele aparecia perto de ti, com a faquinha. Se ele te matasse, tu ficava sem pescoço, tu ficava sem cabeça, correndo, pingando sangue assim, ó. Aí tu perdia. Se não, tu ficava dando um zolé nele, ele ficava aqui, olé, a gente fazia assim, torcia, né? E tu passava por baixo, passava por cima, pronto. Hoje, a gente tem o jogo do Alien, que é uma evolução disso aí. E que bicho bruto. Não, isso aí vai ficar. Olha só, a gente não falou. Ano que vem a gente vai falar de monstros. A gente não vai falar de serial killers. Vamos ser, olha só, a gente falou de vários monstros, ou melhor, vários terrores aí, né? Mas não chegou a citar alguns, né? Obviamente, e muitos aí que ficaram para trás. Só que assim, ó, cara, o Alien baita terror. Mas tem um detalhe, o Jason foi fazer uma aparição no universo do Alien praticamente quando fez o Jason X, que era uma reencarnação do Jason no espaço. Foi uma bosta. O Jason X. Então, assim, ó, só para lembrar que existiu algo parecido. Então, o Jason, eu não quis trazer monstros para essa lista, para conversa no geral, não se tem nenhuma vez, tal, porque eu acho que, tipo, esse ano era mais, por conta do Terrifier, ano passado ter o Halloween, e esse ano ter tido o Maxine, e vai ter continuação do Telefone Preto. Então, agora, né? Então, tipo assim, eu acho que, tipo, esse ano a gente conversou mais sobre o conceito do terror, o terror psicológico e serial killers. Ano que vem a gente conversa sobre os monstros, porque vai ter um novo Alien, tá tendo coisa. A gente não falou do Godzilla, que é um monstro que surgiu do terror, do medo dos japoneses, né? O primeiro é punk. É que terror, mas será que é terror ou será que é uma coisa o mais primeiro, voltada para o público? O Godzilla, esse que ganhou o Oscar, aquele ali é terror puro. Do nada, tu não sabe se o Godzilla vem ou não, e quando vê, ele tá matando criança, e tu fica, caralho. O novo é punk. O novo que ele reconta a história do primeiro, né? Então, tipo... Eu não sei se você já... Só para um parênteses bem rápido e curto aqui, tem uma série na Netflix, em desenho, que é uma continuação, tipo assim, ó, o Godzilla acabou com tudo. E aí quem conseguiu fugiu com uma nave e ficou pelo espaço durante, sei lá, 1000 anos. Aí 1000 anos depois, eles pensaram, vamos voltar pra Terra, não vamos voltar, será que o Godzilla tá lá ainda? E aí meio que, sabe, tenta voltar e descobre que ele tá. Ainda tá vivo. Só um parênteses. A gente falou sobre animes e algumas coisas. Esse é o cara, quer ver o nomezinho dele aqui, ó.
esse é o cara do terror no Japão atualmente. Tá? Ele é o monstro. O Junji Ito. Não vejo os animes. Os animes todos deles são ruins. Mal adaptados pra caralho. Mas ele tem uns terror muito bom psicológico. Tem uma guria que o pessoal fica tão obcecado nela que mata, só que ela volta à vida. Tá, Como se nada tivesse acontecido. Guarda isso aí, faz um videozinho aí de sugestão pra nós aí. Tá. E posta lá pra gente no Reels aí. Tá. Então ficou esses aí. Tá, quem é que ganhou a trilha? Trilha ganhou o Halloween, 46%. Parabéns. Evento a gente não vai ter nada. Notícia da semana? Notícia, vai, moça. Temos? Ué, tu tem? Eu não sei. Eu não lembro, cara. Eu guardei uma notícia. Seja quando é Halloween, né? Mas aqui o tempo do diabo aqui em Gravataí não vai rolar. Ó. Isso. Fecharam o tempo de Halloween, do demônio. Notícia. Vocês se lembram do cara da Marilene? Tainha, vinho e muito sexo? Vocês não se lembram desse meme? Eu lembro. Ele se separou esse ano. Essa é a grande notícia. O meme, pô, é isso aí. Vocês que estão duvidando do amor aí, ó, é mais um motivo para talvez não. Ele era. Se ele separou, vai saber de mim. Se o Kaká separou, se o Belo separou, se o cara da Marilene separou, acabou. Eu vi essa aí, ó. Eu vi. Que da puta. Eu não vi, eu tava argumentando aqui, não vi. Não, ignora. Foi só eu vou ver depois. Eu vou fazer um Reels. Vou fazer um Reels desse final e vou postar. Sim. Tá? Então, eu acho que foi bem eleito. Falamos sobre os eventos. Indicação de leitura, então eu vou indicar aí, ó. Se vocês quiserem indicar, posso indicar? Pode. Então tá. Ó, vou indicar então. Como é que é o nome? Tommy, pode ser. Vou indicar Tommy do Jiu-Jitsu, que é a história dessa guria aí pra vocês lerem. Depois eu faço um rio. Faz aí que eu vou querer, fiquei interessado. Pode dar uma relida. E eu acho que é isso então, né? É isso então, pessoal. Então, foi bacana pra caramba. A Karina falou ali que ficou indignada que o Fred perdeu ali. Ó, depois eu faço a capa de todos. Pra postar coisa que eu não tive tempo de fazer a capa, eu já peguei algumas coisas aqui pra botar na... Beleza, então, pessoal. Por hoje é só. Pessoal. Cara nerd morre primeiro.